isso, porque eu fui tomado de uma, sabe, de um desejo, de uma coisa assim, de escrever, quando eu comecei mesmo, quando eu encontrei uma forma narrativa que me satisfizesse, né? Aí eu não parei mais, sabe? Se fosse biografia, era uma coisa muito séria. Eu não posso mentir numa biografia, né? Não que eu mentia. Não, mas agora, mas agora eu deixei solto, sabe? A história é verdadeira, mas tem muita coisa da minha imaginação. Muitas das pessoas que estão lá podem dizer, não foi assim. Não me interessa, porque é assim que eu me lembro. E eu escrevi como eu me lembro. Ó, aqui, porque eu ia jogando fora, né? Aí aqui tem algumasinhas só, aqui, mas já está muito passada a limpo aqui que meu filho passava limpo, ainda tem uma outra coisa aqui, ó. Que na escrita era muito desorganizada aqui. As histórias, por exemplo, com o meu secretário Alcides aqui. Aqui é uma linha para eu me lembrar. Mas aí eu conto, aí eu fazia uma coisa, um círculo, já foi esse conto, aí passava para o outro. O Roberto ficou meio chateado de você falar de menos dele, assim? Pois é, Como é que foi isso? Porque... Você ficou receoso por conta do episódio? Não, porque não tinha necessidade, sabe? Nada eu faço assim de graça, sabe? Eu não aproveito, eu não sou um aproveitador. Então eu não sou o cara que forço barra nenhuma. Então eu falei nele as coisas que eu achava, porque o livro é meu. Eu falo da minha vida, da minha história. Então aí ele disse, você falou isso acessado de mim? Não. Por quê? Eu digo, porque não teve oportunidade, que não foi engraçado. Pô, e aquilo assim? Não falei também. Pô, você não falou de mim, as coisas? Eu não falei o que foi necessário. Por isso que é um livro de boa fé. Alguns livros influenciaram minha vida, né? Não uma outra música, não. O filme, sim, Laranja Mecânica influenciou, claro, a música Cachaça Mecânica. Né? Eu usei o processo do filme de autodestruição, eu juntei com o Carnaval, o meu Pé de Laranja Lima também, sabe? Naquelas partes lá de que eu curtia livros assim. Claro que o Pequeno Príncipe foi importantíssimo para mim e tudo mais. Mas um livro, por exemplo, que mudou minha vida eram Os Deuses Astronautas. Porque é um livro que me fez partir para uma outra consciência que até então eu não tinha pensado. Eu era muito cristão, assim, com antolhos, e não via as coisas, não admitia outras possibilidades, né? Fora a Brigitte Biju, do Paulo Silvino, que no livro eu conto, que foi grande companheiro meu nas horas solitárias. Não vai contar essa história, não? Paulo Silvino escrevia com um pseudônimo, né? E eu não sabia, e eu era fã do livro porque era um livro erótico, que na época não tinha literatura erótica nenhuma. Eu lia A Carne, A Carne era um livro que eu lia que tinha algumas coisas eróticas, alguns momentos eróticos, então fazia minha alegria na solidão. E aí quando surgiu esse livro da Brigitte Brigitte Biju, era sacanagem pura. Então eu não saía do banheiro, né, com o livro para lá e para cá, meu companheiro dormia com o livro, ia para o banheiro e tudo, porque rolava de tudo, mulher com mulher e menage à trois. A sacanagem até valorizava porque ela era mulher. Então uma mulher escrevendo sacanagem, então devia ser uma devassa total. Aí eu fiquei com aquela imagem, aí eu conheci o Paulo Silvino. Quando eu fui na casa do Paulo Silvino, olhei lá na estante dele, estava lá Brigitte Biju. Eu digo, cara, Brigitte Biju, você gosta dos livros dela também, rapaz? Pô, eu adoro ela, pô, ela tudo que ela deve ser uma devassa, deve fazer 69, deve fazer isso, aquilo, pô, essa mulher. E ele, olha, Eraso, eu te garanto que não, ela é uma mulher muito pacata, muito tranquila. E eu digo, como você conhece ela, rapaz? Ele disse, conheço, sou eu que escrevo as histórias dela. Eu posso contar o que eu falei para ele? Eu digo, então me devolva a esperma das punhetas que eu gastei.